Fala aí pessoal, se algum dia você já tentou operar com robôs e não teve sucesso, é provável que você tenha enfrentado um dos principais problemas da maioria das pessoas que operam com robôs, o overfitting. Overfitting é um fenômeno que não acontece somente com estratégias automatizadas de operações financeiras. Qualquer modelo de dados que se adequa excessivamente aos dados de treinamento sofre com esse problema. O processo de aprendizagem de máquina utilizado para treinar modelos de dados com inteligência artificial é muito parecido com o processo de otimização de estratégia utilizando o MQL5. No processo de otimização de estratégia, otimizamos uma estratégia em um determinado período de tempo e esperamos esse mesmo nível de desempenho da estratégia em um período no futuro. Muitas vezes o nível de desempenho obtido no backtest não se repete no simulador e nem na conta real. E quando esse desempenho não vem, quando a estratégia só funciona bem no backtest e o desempenho sempre cai quando o robô vai para a conta real, é nessas horas que muitas pessoas se frustram e desistem. Vamos mostrar para vocês agora as operações feitas nessa semana por esse robô que eu mesmo desenvolvi. As estratégias que esse robô opera foram desenvolvidas em agosto do ano passado e continuam com o mesmo nível de taxa de acerto até hoje. Vamos analisar cada operação que o robô fez essa semana e te passar quais os critérios que eu utilizei para evitar o overfit e conseguir manter uma estratégia lucrativa por tanto tempo sem precisar fazer nenhum ajuste de configuração na estratégia. Vamos lá. A primeira operação, o sinal de entrada foi na estratégia 1, na terça-feira do dia 21. Na maioria das operações, o alvo é atingido na primeira vela com essa estratégia. Como o alvo é curto, eu resolvi adicionar 3 lotes aqui. Essa estratégia foi desenvolvida no gráfico de 5 minutos. Apesar da taxa de acerto ser muito alta, a relação risco-retorno não ficou muito boa e essa estratégia gera poucos sinais de entradas. Por isso eu resolvi adicionar 3 lotes. O mais importante é que a taxa de acerto se manteve no mesmo nível sem precisar de novos ajustes nos parâmetros do robô. Agora vamos mostrar as operações feitas na estratégia 2. A primeira operação foi feita na segunda-feira. Essa estratégia foi desenvolvida no gráfico de 10 minutos. Aqui o robô entrou nesse 1, 2, 3 de compra na retração de 31.2 a favor da média longa de 25 períodos no gráfico de 1 hora. Apesar dessa estratégia rodar no gráfico de 10 minutos, o sinal de entrada só é confirmado se a média longa de 1 hora estiver a favor do movimento. O tamanho do alvo do stop são calculados com base em ATR, que basicamente é a média de volatilidade de várias velas. Aqui, na hora da entrada, o valor do True Range era de 212 pontos. A relação do risco-retorno dessa estratégia ficou em 4 unidades de TR para o alvo e 3,5 para o tamanho do stop. O robô ele já converte automaticamente o tamanho do alvo e do stop de TR para pontos e já coloca o alvo e o stop no local correto. Depois de algumas velas, bateu no alvo. O tamanho do alvo é de 4 TRs e na hora da entrada o TR era de 212 pontos. E nesse trade o robô pegou pouco mais de 800 pontos. A próxima operação foi uma compra na retração de 31.2. A operação se desenvolveu bem, mas não atingiu o alvo e o robô zerou pelo limite de horário. A outra operação foi no dia 22. Outra compra aqui na retração de 31.2. A operação não se desenvolveu muito bem e o robô zerou pelo limite de horário. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link com uma playlist em que eu mostro o resultado de um mês de operações dessas estratégias operadas por esse robô que eu mesmo desenvolvi. Eu vou deixar aqui também na descrição o link de um curso em que eu mostro como eu desenvolvi esse robô do zero. Agora vamos aos critérios que eu utilizei no desenvolvimento dessas estratégias para evitar overfit. Bom, o primeiro critério foi utilizar o TR para calcular o tamanho do alvo e o tamanho do stop, de acordo com a volatilidade do mercado. Isso evita que o robô fique travado em um nível de otimização que só vai funcionar no backtest. Como a volatilidade do mercado varia ao longo do tempo, o robô vai ajustando automaticamente o tamanho do stop proporcionalmente de acordo com a volatilidade do mercado. Outro critério que ajudou muito a evitar o overfitting foi evitar calcular distâncias em pontos e medir essas distâncias em percentual. O tamanho do gap, por exemplo, é medido em percentual em relação à amplitude do dia anterior.
As retrações de Fibonacci da estratégia 2 são percentuais em relação à amplitude do dia anterior. Outro critério que ajuda a evitar o overfitting é utilizar a confirmação em um tempo gráfico mais longo para validar a entrada em um tempo gráfico mais curto. Essa técnica é muito utilizada em operações manuais, mas não é muito comum utilizar esse artifício em robôs. E é isso aí, pessoal. Espero que essas informações te ajudem a evitar overfitting e até a próxima. Valeu!